O carro avançava devagar, como se soubesse que estava me levando ao fim. O céu nublado, a estrada de terra sem fim e o barulho insistente das pedras sob os pneus eram os únicos sons que nos acompanhavam. Eu estava no banco do passageiro, com um luto ainda fresco nos olhos e o coração esmagado entre o medo e a incredulidade. Meu filho, Vinícius, mantinha as mãos firmes no volante, como se dirigir aquela última rota significasse controlar não apenas o carro, mas o meu destino. Ele não disse nada. Nenhuma palavra de consolo após o enterro. Nenhuma pergunta sobre como eu estava. O silêncio dele me feriu mais do que o caixão que tínhamos acabado de deixar sob a terra. Eu ainda vestia preto. As mangas compridas escondiam os braços marcados de tantos anos de serviço, de lutas caladas, de dores que ninguém nunca quis ouvir. Na bolsa, havia apenas meus documentos, um celular antigo e algumas poucas notas emboloradas. Nem parecia que eu fora a esposa do grande César Freitas. Nem parecia que eu era mãe do herdeiro da empresa. Quando ele parou o carro, no meio de uma estrada deserta, cercada por mato e silêncio, eu senti o estômago gelar. Não era um acidente. Não era descuido. Era premeditado. Ele parou com a frieza de quem desliga um aparelho quebrado. Desce, mãe. A voz dele saiu sem hesitação. Aqui é o fim da linha. Virei o rosto, esperando encontrar arrependimento. Ou ao menos hesitação. Mas tudo o que vi foi indiferença. A mesma que ele herdou do pai. A mesma que eu nutri, sem perceber, dentro da minha própria casa. Isso não é justo. Sussurrei sem forças. Eu sou sua mãe, Vinícius. Ele riu. Um riso seco, quase irritado. Era. Agora você é só um peso. A casa e a empresa são meus. Você já teve o que precisava. Agora se vira. Pegou minha mala, jogou na poeira como quem despeja lixo e voltou pro carro sem mais uma palavra. Fiquei ali. De pé, com a mão tremendo na alça da bolsa, o coração em pedaços e o olhar perdido entre o mato e a solidão. O carro se afastou levantando uma poeira densa. E eu o vi desaparecer como quem nunca existiu. Foi naquele momento que a ficha caiu. Eu não estava sendo abandonada. Eu estava sendo liberta. Pela primeira vez em anos, não havia ninguém dizendo como eu deveria me comportar, o que vestir, onde sentar ou calar. Eu estava sozinha, mas livre. E foi então que sorri. Um sorriso amargo, contido, ferido, mas real, porque ele não fazia ideia do que eu havia feito antes do meu marido morrer. E ali mesmo, naquela estrada esquecida, uma mulher foi deixada para trás. Mas outra nasceu. Naquela noite, caminhei por horas até encontrar uma pousada barata. O dono hesitou em me aceitar, talvez por causa do meu semblante exausto, ou por achar que eu era alguma fugitiva. E talvez eu fosse fugitiva de uma vida que nunca foi minha de verdade. Paguei adiantado com as poucas notas que restavam. E ele me deu um quarto com cheiro de mofo e colchão afundado. Mas pela primeira vez em muito tempo, fechei os olhos e dormi sem ninguém gritando o meu nome, sem o som dos saltos do meu marido pisando forte no corredor, sem a sombra do desprezo pairando sobre mim. Na manhã seguinte, olhei meu reflexo num espelho quebrado. Vi rugas que nunca reparei, olhos fundos de tantas noites acordada. E pela primeira vez, me vi. Eu era a Elisângela, não a esposa de César, não a mãe de Vinícius. E então, eu fui até a bolsa. Tirei de lá a chave de um pequeno cofre. Um que ninguém sabia que existia. Nem meu marido, nem meu filho. Aquele cofre estava guardado numa cidadezinha do interior, onde morei antes de me casar. Lá dentro estavam documentos. Papéis que eu mesma juntei, noite após noite, durante os anos em que eles pensavam que eu estava apenas costurando ou vendo novela, eu havia estudado. Sozinha, no silêncio do quarto de empregada da casa. Estudei direito tributário, aprendi sobre abertura de empresas, estrutura societária, participações silenciosas. E quando meu marido adoeceu, vi a janela se abrir. Eles nunca notaram os contratos que eu assinei, porque estavam ocupados demais com o dinheiro, os carros, as ações, os eventos. Mas ali já estava sendo colocado em prática o meu plano. Eles esqueceram que uma mulher silenciosa pode ser uma bomba prestes a explodir. Antes dele morrer, enquanto fingia cuidar dele dia e noite, fiz a movimentação mais ousada da minha vida. Transformei o nome da nossa empresa em uma estrutura de fachada, e por dentro dela, plantei minha presença. Como eu podia assinar pelo meu marido, passei a empresa somente para o meu nome. E fiz tudo legalmente. Porque às vezes, a vingança mais dolorosa é a que segue cada linha da lei com perfeição. Meses se passaram. Vivi com o mínimo, mas com a cabeça erguida. Vi nos jornais as festas de Vinícius, os lucros recordes da empresa, os sorrisos falsos nas capas de revistas. E guardei tudo. Cada prova. Cada contrato assinado por mim sem que eles soubessem o real conteúdo. Eu sabia que a hora ia chegar. E chegou. Era uma segunda-feira. Fria. A cidade estava agitada porque a empresa iria anunciar uma nova expansão. E Vinícius, claro, faria o discurso pois achava que era o dono da empresa. Um auditório cheio, câmeras, imprensa. O mesmo tipo de circo que meu marido sempre adorou. Cheguei antes de todos. Entreguei minha documentação ao segurança e fui direto à sala do conselho, onde eles decidiriam o futuro da empresa. Um dos diretores me reconheceu. Engasgou com o café. Dona Elisângela, a senhora está bem? Olhei firme. Melhor do que nunca. Quando Vinícius entrou, com aquele andar arrogante herdado do pai, parou ao me ver. Sorriu como se fosse fingir educação, mas os olhos estavam nublados de medo.
O que você tá fazendo aqui? Vim buscar o que é meu. Respondi com voz baixa. Tudo. E quando os advogados entraram com pastas nas mãos e o presidente do conselho anunciou que haveria uma reavaliação da liderança, os sorrisos começaram a desmanchar. Apresentei cada documento, cada prova, as cópias com firma reconhecida, e consegui relatórios que mostravam movimentações ilegais feitas por ele. E então, mostrei o que ninguém esperava. A comprovação de que, via uma holding silenciosa, eu era a verdadeira detentora da empresa. Silêncio. Um silêncio pesado, denso, quase sufocante. Vinícius tentou se levantar, protestar, mas um dos diretores o impediu. Sente-se, Vinícius. A senhora Elisângela vai conduzir a reunião agora. Ali, naquela sala iluminada e fria, onde por anos servi café, eu tomei a presidência. Ali, diante dos mesmos que riram de mim, eu virei a mulher que eles nunca esperavam que existisse. 2 meses depois, fui dirigindo até aquela mesma estrada. A mesma curva deserta onde meu filho me abandonou, achando que ali seria o meu fim, mas agora eu não estava de carona. Eu dirigia. O carro era meu. Os documentos no porta-luvas estavam no meu nome. E pela primeira vez na vida, eu ocupava o lugar de quem conduz, e não de quem é conduzido ao sacrifício. Parei no mesmo ponto exato. A terra ainda tinha as marcas dos pneus, talvez de quando ele me deixou ali. Ou talvez, do último a ser descartado. Abri a porta, desci devagar, senti o vento bater no rosto, e pela primeira vez não chorei. Em vez disso, abri o porta-malas e retirei uma caixa. Nela estava tudo que me ligava ao passado. Cópias do testamento do meu marido, cartas antigas e uma fotografia que eu guardei por anos. De mim, César e Vinícius, num jantar de aparência perfeita. Uma mentira emoldurada. Joguei tudo no chão da estrada. E acendi um fósforo. As chamas subiram rápido, e com elas, tudo aquilo que um dia me amarrou. As promessas, as humilhações, o silêncio imposto. Ali, naquela curva esquecida do mundo, eu finalizei meu luto. Não pelo meu marido, nem pelo meu filho, mas pela mulher que eu fui, antes de descobrir do que era feita. Vinícius está respondendo a uma série de processos por fraude, apropriação indevida e quebra de dever fiduciário. Ele tentou recorrer, tentou alegar que foi manipulado, mas agora ninguém acredita nele. O conselho da empresa? Silencioso. Submisso. Hoje eles me chamam de Presidente Elisângela. Engraçado, né? Antes eu era só a esposa do César. Agora, sou a dona do império que construíram com meu sangue e menosprezo. A antiga casa? Reformei, mas não moro nela. Transformei em um abrigo para mulheres que, assim como eu, foram silenciadas dentro de suas próprias famílias, porque a vingança não se completa só quando o culpado cai. Ela se completa quando você levanta e ajuda outras a se erguerem também. E toda vez que me perguntam como tive coragem, eu só sorrio e digo: eles cavaram a cova para mim, mas esqueceram que mulher enterrada viva aprende a respirar na escuridão. E quando ela volta à superfície, ela volta decidida. Você não precisa levantar a voz para ser ouvida. Às vezes, basta levantar e deixar que o mundo escute o som dos seus passos. Se essa história mexeu com você, deixa nos comentários. Eu sou o retorno que ninguém esperava. E compartilha com alguém que precisa lembrar. O que te enterraram pode florescer. E não esqueça de se inscrever no canal. Seu apoio é muito importante.